Sinceramente, todos no Flamengo já sabem que Paquetá voltará. A questão não é se, mas quando. O próprio Paquetá deixou claro nos bastidores que quer vestir a camisa novamente. O West Ham está passando por uma fase ruim na Premier League, o que só facilita esse caminho. Claro que isso envolve muito dinheiro e a concorrência inglesa. Ninguém é ingênuo, mas a vontade do jogador pesa muito. No Flamengo, ele teria um papel de liderança, títulos e o palco que busca agora. Então, pergunto a vocês, ele vem agora ou o Flamengo está esperando o momento certo? Comentem abaixo. Obrigado. Obrigado. Clausa. E outro grande abraço para Donk Brailer também. Aliás, o Flamengo está considerando escalar o time titular com Felipe Luiz no banco para o clássico Fla-Flu no dia 25. Isso significa que para o derby contra o Vasco, no dia 21, pela terceira rodada, equivalente ao quarto jogo do Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo teve uma partida adiada do último domingo contra a Portuguesa, na Volta Redonda, para coincidir com o derby contra o Vasco. O Flamengo ainda poderá contar com um time alternativo. E toda a atenção no momento está voltada para Lucas Paquetá. Desde que deixou o Flamengo em 2018, o meio-campista tem falado repetidamente em entrevistas sobre seu desejo de vestir novamente a camisa rubro-negra, que um dia retornaria ao Flamengo, após 30 anos, talvez para encerrar a carreira. Ele nunca perde uma oportunidade de reacender seu amor pelo clube e sua relação com a torcida do Flamengo. E há uma negociação em andamento entre o West Ham e o Flamengo para o retorno de Paquetá nesta janela de transferências, a partir de janeiro. Vamos a Londres para trazer informações de João Castelo Branco sobre o West Ham e todo o cenário envolvendo a possibilidade de Lucas Paquetá deixar o futebol inglês e retornar ao futebol brasileiro, mais especificamente para vestir novamente a camisa do Flamengo. Vamos ver. Certo, pessoal? Como prometido, voltei de Londres, do leste de Londres, perto do West Ham, para falar sobre a situação do Paquetá. Atrás de mim, há uma estátua dos jogadores que foram campeões com a seleção inglesa em 1966. Jogadores que atuaram pelo West Ham. Será que Paquetá vai ficar? Essa é a grande questão, já que a oferta do Flamengo de cerca de 35 milhões de euros foi rejeitada pelo clube inglês. E conversei com alguns torcedores aqui no bairro do clube sobre essa situação. Um torcedor disse que estava um pouco decepcionado porque Paquetá queria sair em um momento em que o clube está lutando para evitar o rebaixamento, certo? Lembrem-se que o West Ham está na zona de rebaixamento, 7 pontos atrás do Norton Forest. Uma situação realmente complicada. Este torcedor disse que o clube apoiou fortemente Paquetá quando ele estava sendo investigado pela Federação Inglesa de Futebol, FA, por causa dos seus cartões amarelos, e que o clube realmente lhe deu todo o apoio, esperando por Paquetá, e agora ele quer sair assim, no meio da temporada. Outro torcedor disse que Paquetá tem sido um pouco decepcionante nesta temporada, que quando chegou era uma peça muito importante da equipe, que esperavam que Paquetá fosse muito mais do que foi. Ele foi realmente importante na conquista da Conference League e na classificação do West Ham para a Europa. Um jogador muito querido aqui, mas desde que foi investigado, disse este torcedor, ele não tem sido o mesmo jogador e recentemente parece que não quer mais estar aqui. Então ele disse que preferiria vendê-lo rapidamente e reinvestir o dinheiro na defesa da equipe, que precisa de reforços. Bem, o valor que o Flamengo está oferecendo não é muito para os padrões da Premier League para um jogador como o Paquetá. Lembre-se que o Manchester City aparentemente ofereceu 85 milhões de libras por Paquetá, e o negócio não se concretizou devido às investigações. Portanto, esta oferta de 35 milhões de libras, que equivale a cerca de 30 milhões de libras, está bem abaixo da avaliação do clube, e há rumores de que outros clubes da Premier League, como o Tottenham e possivelmente até o Chelsea, estão interessados e poderiam pagar mais. No entanto, Paquetá afirma que deseja retornar ao Brasil se o Flamengo puder pagar um pouco mais. A diretoria do WAN está avaliando a situação e a torcida está dividida. Continuaremos acompanhando essa novela, que se arrasta novamente, envolvendo Paquetá. É isso, João. Então, para que você tenha uma ideia melhor do nosso ponto de vista, do Flamengo, esses 35 milhões de euros, que são aproximadamente 30 milhões de libras, são praticamente o valor máximo que o Flamengo está disposto a pagar por uma possível transferência, e já seria a maior contratação da história do clube se as negociações fossem finalizadas nesses termos. A verdade é que An quer mais dinheiro pelo jogador. O Flamengo não está disposto a fazer nenhum gasto do orçamento para trazer Paquetá de volta. Eles estão contando muito com o desejo evidente do jogador de vestir novamente a camisa rubro-negra. Paquetá já disse que no Brasil só jogará pelo Flamengo. Então,
Vamos continuar acompanhando o desenrolar desse processo. E eu sempre digo isso, um jogador com apelo comercial joga onde quiser, sem tentar favorecer nenhum dos lados. Se o An continuar pressionando demais, pode acabar perdendo Paquetá por muito menos. Sabe, Glauciar? Boa observação, Rafa. Obrigado. Outra informação foi trazida ontem pelo jornalista do West Ham, Roshan Thomas, certo? E aí conversei com algumas pessoas para saber se ele menciona no texto que todos os jogadores têm essa cláusula. Eu disse, vamos ver se o Paquetá também tem essa cláusula. Talvez não tenha. O Paquetá tem a cláusula. Todo mundo tem. É padrão. Eles contrataram o Tirone para ser centroavante, certo? Assinaram o contrato. Vejam só. Se o time for rebaixado, metade do salário é cortada para jogar na segunda divisão. Mas não se o cara sair, né? Há também essa situação de jogadores que você precisa dispensar no final para se adaptar à sua realidade, até mesmo para ganhar dinheiro, certo? Vender alguns jogadores para arrecadar dinheiro e emprestá-los, etc., para fazer as coisas funcionarem, porque é uma liga com nível técnico inferior. O West Ham foi rebaixado 2 vezes neste século e nunca subiu diretamente. Eles tiveram que disputar o play-off e jogar aquela partida em Wembley. É engraçado, não é? Porque quando ele é rebaixado, é um grande time da segunda divisão, mas lutou para subir, subiu nas 2 vezes, mas com dificuldade. Então, aqui está a questão. As pessoas envolvidas nas negociações, a equipe do jogador, acreditam que é muito mais viável finalizar algo agora, até meados do ano. Ele está lesionado, fui informado disso ontem, que ele estava jogando com filtro. E ele tem uma agenda lotada, que eu também postei no blog, não sei se podemos mostrar. Mas ele tem uma agenda lotada que vai até o fim da janela de transferências inglesa, que fecha em 2 de fevereiro, e a brasileira em 3 de março. Então, até 2 de fevereiro, os ingleses podem contratar jogadores, mas podem vender para times brasileiros até 3 de março. Portanto, o Flamengo teria até 3 de março para contratar o jogador. Até lá, dependendo do desempenho do West Ham, do Nottingham Forest, o time logo acima deles, e do Leeds United, o time atrás do Nottingham Forest, se esses times tiverem um bom desempenho e o West Ham sofrer muitos reveses, a diferença de 7 pontos entre eles e o primeiro e o último time fora da zona de rebaixamento, Forest, pode aumentar significativamente. Isso obviamente poderia colocar o time em uma situação em que tudo acaba, estamos rebaixados, não há outra saída, certo? E poderia até tornar as negociações menos complicadas. Então, para os torcedores do Flamengo que amam Paquetá, o conselho é acompanhar o United diligentemente, começando no sábado contra o Tottenham. Eles jogam contra o Tottenham fora de casa, depois esperam por Sunderland, que vem da segunda divisão, mas está fazendo uma ótima temporada. Em seguida, visitam o Chelsea. O último jogo é contra o Liverpool fora de casa. Há um jogo contra o Burnley. Sim, a lista está aqui. O Burnley é o time imediatamente abaixo deles. Em outras palavras, um jogo equilibrado. O Aston enfrenta o Burnley fora de casa. Eles têm alguns jogos difíceis pela frente. Então, se continuarem nesse ritmo atual, perderão muitos pontos, marcarão muito pouco. Se os outros marcarem muitos pontos, a diferença de 7 pontos pode ir para 12, 13, 15, não sei quantos. Então, talvez em 28 de fevereiro, perdendo para o Liverpool, eles digam, chega, temos que começar a pensar na próxima temporada. Há outro jogador interessante lá, Tati Castellanos, um argentino, que estava na Lazio, e o Flamengo tentou contratá-lo na janela de transferências. Desta vez, nem sequer fizeram uma oferta porque o jogador deixou claro que não queria voltar para a América do Sul e o Aston estava interessado, e ele poderia estar na mesma situação. Um atacante que o Flamengo queria para contra-ataques, no meio do ano estará jogando na segunda divisão, 6 meses no clube, seja por empréstimo ou vendido. Então, oportunidades interessantes surgirão nessas equipes que podem ser rebaixadas na Inglaterra. Mas com o Paquetá, se a tentativa do Flamengo for bem sucedida, é muito mais provável imaginá-lo chegando no meio do ano. O que eles acreditam? Podemos chegar a um acordo agora para o meio do ano. Ele terá que fazer algo pelo clube. E isso é verdade, certo? Ele tem contrato com o clube. Então, o clube, amigo, nos ajuda a tentar sair da segunda divisão, nos ajuda a tentar nos salvar. Depois disso, é outra história, podemos negociar e assim por diante. Então, imagino que se o Flamengo for bem sucedido nessa negociação, isso possa mudar.
mas a tendência, pelo menos hoje, é um acordo nas próximas semanas ou dias, para que ele cumpra seu compromisso com o clube até o final da temporada. Depois, no meio do ano, ele tem que ir para a Copa do Mundo, se juntará à seleção brasileira e, após a Copa, jogará pelo Flamengo. Mas é uma negociação muito difícil mesmo, porque o time precisa desse jogador, ele é titular, sabe? Como você abre o jogo e como contrata alguém nessa situação? Ah, vem jogar aqui, amigo. Você está praticamente rebaixado para a segunda divisão, amigo, e ainda quer me cortar 50% do meu salário. Mas aí vem o que eu disse, o Paquetá passou por aquela falta que resultou em cartão amarelo. O time o apoiou. Exatamente. O time o defendeu. Ele continuou jogando lá. Ele não foi convocado para a seleção brasileira por decisão da própria Confederação Brasileira de Futebol, CBF, mas continua jogando lá. O time não fez nada, o time não o afastou, certo? Se ele for para o Flamengo no meio do ano, como disse o Mauro, é uma escolha dele. Ele terá uma redução de 50% no salário, não quer jogar na Série B, o Flamengo é um time, bem, é uma escolha, mas sair do time dele agora e ir para o Flamengo é muito ruim para a imagem dele, será muito ruim para ele, não só para ele, porque afeta todos os brasileiros. Porque lá, quando eu fui para a Itália nos anos 80, a conversa era assim, puxa, contratar jogadores brasileiros é difícil. Eles sentem falta de casa. Jogam um ano aqui e querem voltar. Jogam um ano e querem ir embora. Essa era uma conversa constante. Era constante. Contratavam uruguaios, contratavam estrangeiros, brasileiros chegavam 1 ou 2 por ano por causa dessas palavras. E agora, sair de lá e abandonar o time que está desmoronando seria ruim para a imagem do Paquetá. E outros times dizem a mesma coisa. Entende? Contratar um brasileiro é um problema. Nem sabemos se um sul-americano vai mesmo cumprir o contrato. Se. A primeira dificuldade será a vontade de sair. Então, é preciso pensar com cuidado. Acho que o Mauro está certo no raciocínio dele, porque não acho que o time queira liberar o jogador agora. Ei, paguem para nos ajudar a sair daqui. Se eles conseguirem fechar negócio, olha, se formos rebaixados, não será problema. Vamos, negociamos, mas ele fica aqui, como disse o Mauro, certo? Existe, sim, o ponto de que o Flamengo conta com a vontade e o desejo de Lucas Paquetá de assinar um contrato. O meia completa 29 anos em agosto e um retorno ao Flamengo pode estar nos planos. O Flamengo, atual campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores, se prepara para mais um ano de luta por grandes títulos. Para isso, o clube quer começar a temporada contratando Lucas Paquetá. Na zona de rebaixamento da Premier League, o camisa 10 do West Ham revelou nas últimas semanas que gostaria de retornar ao Flamengo. No entanto, os aspectos financeiros são o maior obstáculo. A negociação está em andamento. Embora o clube londrino tenha pago mais de 60 milhões de euros para contratá-lo do Lyon há 4 anos, a má fase atual da equipe provavelmente desvalorizará o valor da transferência. Outros clubes da Premier League, porém, também estão interessados. Por outro lado, enquanto a posição do West Ham na tabela pode beneficiar o Flamengo, o desejo de Lucas Paquetá de retornar à Gavia para conquistar títulos é a principal vantagem. O jogador já expressou diversas vezes o sonho de voltar ao Flamengo para ganhar campeonatos. Além do desejo de Paquetá de vestir novamente a camisa sagrada, um retorno à Gavia poderia aumentar sua importância, já que ele disputaria títulos, visto que o Flamengo é o clube mais rico da América do Sul. Além disso, se o Flamengo conseguir contratá-lo, provavelmente quebrará o recorde de Gerson no Cruzeiro, 30 milhões de euros. Em outras palavras, Paquetá já tem muitos motivos para aceitar o acordo. Agora, a decisão está nas mãos do clube inglês. Enfim, embora as negociações. Enquanto o processo está em andamento e o jogador mais querido trabalha nos bastidores. Vale lembrar que em 2020 o jogador afirmou que pretendia retornar ao Flamengo aos 30 anos. Ele completará 29 anos em 7 meses. Assisto a todos os jogos, sou torcedor do Flamengo e é o meu time no coração. Um dia, com certeza, voltarei quando estiver por volta dos 30, porque quero voltar a jogar, disse o meio-campista há 5 anos, segundo o GE. É isso, pessoal. Obrigado, abraços e até o próximo vídeo.